Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A atriz Mila Moreira, de 72 anos, morreu nesta madrugada no Rio de Janeiro. A atriz estava internada no Hospital Cop-Star, na Zona Sul. A causa da morte não foi divulgada. Mila Moreira foi uma das primeiras modelos a atuar. Ela estreou a carreira de atriz na TV em 1979. O último trabalho dela foi em 2016. Ainda não há informações sobre o velório e enterro da artista. Agora vamos falar de coronavírus. O Brasil tem a menor média móvel de mortes por Covid desde abril de 2020. No total, são mais de 615 mil vítimas desde o começo da pandemia. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 66 novas mortes por Covid-19. Agora são 615.636 vítimas da doença no país. O governo também somou 4.844 novos casos de um dia para o outro. São mais de 22 milhões e 143 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 194 vítimas por dia, a menor desde abril do ano passado. A redução foi de 7% e aponta a tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 8.884 novos registros diários. Com uma diminuição de 5,27% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 5 estados apontaram alta: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Piauí e Roraima. Já em estabilidade, agora estão 10 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 9 estados apresentaram queda: Alagoas, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Não divulgaram os dados Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Um atleta francês fez uma apresentação inusitada na cidade do Rio de Janeiro. Ele cruzou a distância entre o Morro da Babilônia e o Morro da Urca em cima de uma fita. Olha só. O fim de semana foi de aventura para o francês Nathan Paulin. O atleta especializado em skyline e highline percorreu a distância entre o Morro da Babilônia e o da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma distância de meio quilômetro, a 70 metros de altura. Um feito, considerando que estava sob uma fita de 2,5 centímetros de largura. É uma sensação muito boa porque é um projeto que temos há muito tempo, que foi adiado por causa da Covid. E agora vir aqui, poder compartilhar, ter toda essa gente aqui, sentir o incentivo. Muitas vezes fico sozinho nas montanhas quando me apresento. E não é tão frequente que tenha tantas pessoas assistindo e reagindo, então é ótimo. A performance faz parte do projeto Le Tracés, do coreógrafo Rachid Urhandana, diretor do famoso teatro Chaillot, em Paris. Para os curiosos, um show e tanto. Para Nathan, o privilégio de ver o cartão postal do Rio por um ângulo privilegiado. Esse é corajoso. E olha, antes de encerrar, 13 estados brasileiros estão registrando aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, segundo a Fiocruz. No país, o crescimento é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Vamos conferir na reportagem. No Brasil, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave foi notado em pessoas de todas as faixas etárias, especialmente abaixo dos 60 anos. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz. Os estados que apresentam crescimento com tendência ao longo prazo são Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Destes, os que mais chamam a atenção são Pará, Ceará e Rio de Janeiro. Felizmente, na maioria dos estados, ainda é um sinal que pode ser compatível com simplesmente aquela oscilação que a gente observa em períodos de estabilidade, né? Mas fico alerta porque a gente tem um sinal aí de crescimento em alguns locais e na Coroa Brasil como um todo.
Em todo o país, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Entre as crianças, a maior parte dos casos está associada a um pneumovírus. Já entre os adolescentes a partir de 10 anos e os jovens adultos até os 29 anos, as ocorrências estão majoritariamente ligadas à Covid-19. No Rio de Janeiro, especificamente, as infecções nesse público despertam atenção, pois até o começo de novembro estavam ligadas ao coronavírus, mas agora podem estar associadas à gripe provocada pelo vírus influenza A. A infectologista explica que o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave foi provocada pelo descuido geral da população, que deixou de se vacinar, mesmo com a ampliação da campanha de vacinação contra a influenza A. Era para a gente estar vivendo uma diminuição do número de infectados por vírus respiratórios, porque o governo disponibilizou esse ano a vacina contra a gripe para a maioria da população. Mas muita gente deixou de vacinar por medo, né, dos efeitos e por receio, porque coincidiu com a vacina contra a Covid e os intervalos entre as doses. Algumas pessoas se confundiram, ficaram com medo de superposição de eventos adversos. E aqueles que foram desleixados mesmo, não compareceram para fazer a imunização. Como a gente está vivendo essa questão da pandemia, também as pessoas elas deveriam evitar aglomerações. E aí a gente teria mais redução ainda da circulação de vírus respiratórios. O que não está acontecendo, tem muita gente se expondo. O coordenador do Infogripe da Fiocruz alerta que o fim de ano pode ser um gatilho para que os casos que já estão em crescimento aumentem ainda mais por causa das aglomerações e a falta de precaução. Fico alerta porque a gente está entrando num período do ano em que a gente já tem uma tendência maior de exposição, né, porque a gente tem aí as compras do final de ano, então muita gente nos mercados públicos, nos centros comerciais, nos shoppings e tal, e a gente está, né, Brasil afora, vendo um relaxamento muito grande em relação aos cuidados, né? A gente vê cada vez mais gente deixando de usar máscara ou utilizando máscara frouxa, abaixo do nariz, enfim. E, de novo, né, agora para o final de ano, a gente tentar evitar grandes festas, grandes aglomerações, né? Se for fazer um encontro, faz um encontro com menos gente, né? Só o pessoal mais próximo e sempre dando preferência para locais abertos e muito bem ventilados, né? Porque isso também vai ajudar a dificultar a transmissão tanto da Covid quanto do vírus da influenza, né, o vírus da gripe, quanto outros vírus respiratórios que estão aí voltando a aparecer, né? Então é um momento delicado, tá, em que a gente tem que tomar as medidas de precaução para evitar que o nosso começo de ano seja novamente o começo marcado por aumento significativo nas internações em decorrência da Covid e agora também com a possibilidade aí do vírus influenza também voltando a poder ter um impacto. Tem que cuidar. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.